E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, no livro de Êxodo, leremos o capítulo 2. Agora o principal, Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária, Senhor, para vivê-la, e que eu, minha esposa, nossa família, possamos ser instrumentos do Senhor de um modo direto e indireto, para que mais e mais pessoas acessem a tua palavra e se façam na vida delas, conforme a tua vontade. Desde já te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em nome do Senhor. Bem, temos no segundo capítulo de Êxodo 25 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. 23º versículo do capítulo 2 de Êxodo nos diz: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. 25º e último versículo do 2º capítulo de Êxodo nos diz: E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Pois bem, por meio desses 25 versículos, nos diz o 2º capítulo de Êxodo, o 2º livro de Moisés, sobre o nascimento e educação de Moisés, do versículo 1 ao 20º
do versículo 1º ao 10º. Do 11º ao 22º nos fala quando Moisés, já adulto, mata um egípcio e foge para Midian. E do versículo 23 ao 25, a morte do rei do Egito. Aqui temos diversas circunstâncias, diversos ensinos e momentos merecedores de alta reflexão. Em um só capítulo nós temos aqui a trajetória que narra perseguição aos filhos dos hebreus, aos filhos homens dos hebreus, o que era um enorme problema, que diante de um problema é o que costuma-se nascer as soluções, e aquilo que seria infortúnio para aquela criança foi a melhor situação que poderia ter ocorrido para ela, porque de escravo hebreu fora criado pela sua própria mãe, protegido como um príncipe. E efetivamente, depois da sua idade alcançando a fase de criança, fora entregue e todo o seu desenvolvimento ocorreu como filho de uma princesa. Diversas oportunidades de aculturamento, diversas proteções que, como escravo hebreu, ele não teria. Assim forja o ser protegido pelo amor, pelo favor do Senhor. A trajetória dele levou a ser usado em diversas reflexões, e tudo o que se fez passar naquela vida contribuiu para que o povo de Deus fosse liberto por ele. Narrativa que virá nos próximos capítulos. Mas Moisés, como adulto, mata um egípcio buscando fazer justiça, e justiça com as próprias mãos, e tem a necessidade de alterar a sua rota, saindo debaixo, entre aspas, da asa de Faraó, indo buscar vida nova, em fuga, em Midian. Lá ele se casa, lá ele tem seu filho, chamado Gerson, e na parte final do capítulo nos fala da morte do rei do Egito, aquele que era o motivo de perseguição a Moisés. Nos diz do versículo 23 ao 25 que os filhos de Israel, na parte B do versículo 23, gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Muitos chegam ao Senhor pela escolha e outros apenas pela dor. Sob a servidão e por causa dela clamaram ao Senhor. E ao clamar ao Senhor, o Senhor nos ouve e faz conforme a sua vontade. Aprove o Senhor, ouviu o clamor do povo e levantar a forma da solução para aquele clamor. Narrativas que virão efetivamente nos próximos capítulos de Êxodo, onde Moisés será usado por Deus como um instrumento seu. Desejo que Deus continue a nos abençoar para que possamos viver em meio ao seu favor, conforme o seu propósito, exclusivamente do seu amor, favor e, sobretudo, poder. Sucesso.